Leitor, o papo de hoje é sobre autoestima. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente corre atrás disso? Praticamente tudo que a gente faz gira em torno de a gente se sentir melhor, ou com o nosso corpo, ou com o nosso trabalho, ou com a nossa condição, com o nosso status, com a nossa aparência. A gente quer se sentir importante e valorizado e quer mais que as pessoas vejam o quanto a gente é foda, o quanto que a gente é importante. A questão é, se a autoestima é tão buscada, por que vocês têm tão pouco? No vídeo de hoje a gente usou o ensinamento do cara com a maior autoestima que já passou aqui na Terra para trazer para vocês as verdadeiras características de quem tem autoestima alta. Talvez no vídeo de hoje você perceba que a sua autoestima é melhor do que ela realmente é, ou talvez não. Fato é que ao sair do vídeo você vai ter uma grande base do que você vai começar a fazer para levar a sua autoestima para um nível que você sempre sonhou. E para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Mário, esse é o Clube do Livro Inteligente. A proposta aqui é, através do conteúdo de cada livro, te fornecer material de autodesenvolvimento. Então a gente fala sobre os mais variados assuntos: finanças, mindset, gestão de processos, pessoas, persuasão, comunicação, oratória, espiritualidade, produtividade, enfim, tudo que envolve o mundo do desenvolvimento, com as melhores técnicas do autor para você levar a sua jornada cada vez mais para outro nível, beleza? Então, se isso te interessa, like, inscrição e vamos direto para o conteúdo do vídeo. A primeira coisa que você saber sobre autoestima é que a gente convencionalmente foi treinado a acreditar que as pessoas que são levemente arrogantes, levemente prepotentes, que parecem ter uma independência emocional do outro, são as pessoas consideradas com autoestima e com confiança alta. E essa narrativa, ela é, assim, validada pela nossa cultura, pela mídia. Só você ver como que é a dica de paquera. Não curte, não comenta, não chama, que essa pessoa vai se apaixonar, essa pessoa vai correr atrás de você. E a gente acredita nisso porque as pessoas no nosso convívio e a sociedade de uma forma geral tem agido assim. Eu não vou nem entrar no mérito de que se você pauta suas relações baseado no jogo do desinteresse e essa pessoa com quem você faz isso corre atrás de você, é porque o valor dela sobre si mesma é extremamente baixo. Experimenta fazer isso com quem tem valor alto. Cara, a pessoa te esquece, tá ligado? Não vai correr atrás. Então a gente acredita nisso porque as pessoas realmente jogam esse jogo, a gente entende isso como verdade. E segundo, como a gente está tão inserido nessa cultura do desinteresse, quando a gente olha para uma pessoa que é meio arrogante, meio prepotente, meio independente, a gente realmente vê valor nisso e acha que isso representa autoestima. Deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você olhar para uma pessoa arrogante, prepotente, que parece independente, entenda que isso é casca. Casca do quê, Mário? Casca de ego. Porque aquilo que ela tenta parecer ser superior, na verdade, é uma tentativa de esconder o medo de ser inferior, sacou? As pessoas mais arrogantes, mais prepotentes, mais independentes, que parecem independentes, são, na verdade, as mais carentes. Além da arrogância, a segunda forma das pessoas que têm baixo valor sobre si próprio, esconder isso da sociedade através do perfeccionismo. Geralmente, pessoas perfeccionistas foram crianças extremamente cobradas e pouco validadas, ou seja, pouco elogiadas. Qual que é a tendência? Esse adulto perfeccionista, ele procura no fazer, no ter, nos resultados dele, algo para contradizer aquilo que ele acha dele mesmo. Mais ou menos assim. Ele não se acha bom, ele tem crenças limitantes, ele se acha inferior, mas como ele é perfeccionista, ele vai fazer de tudo para ter um resultado que contradiz isso, para mostrar para ele mesmo que, se eu tenho isso, como que eu me sinto assim? Não, eu sou bom. Então é aquela pessoa que vai investir pra caramba em alguma área, seja no trabalho, seja física, e fica realmente bitolada. Qual que é o BO? Geralmente essa pessoa, ela consegue o resultado, ela tem resultado, só que ela sacrifica muita coisa no caminho. Então um cara que vai ter esse perfil e muito resultado no trabalho, provavelmente ele sacrificou ou a relação com a família dele para chegar lá, o tempo com a família, ou ele sacrificou a saúde dele para chegar lá. E tendo esse sucesso, ele não consegue desfrutar, parar para desfrutar, porque como ele é totalmente identificado com o resultado, portanto, aquilo que ele faz e o que ele tem, quando ele para de fazer, quando ele para de trabalhar para tirar umas férias, por exemplo, ele simplesmente é como se o eu dele começasse a dissolver. Quando uma pessoa identificada com o ter, o fazer, os resultados, a partir do momento que a pessoa não está fazendo aquilo, não está mais tendo aquilo, ela se sente meio incomodada. É por isso que essas pessoas não conseguem, por exemplo, tirar um tempo do trabalho para ir viajar. É por isso que quem tem esse mesmo olhar sobre a ótica do corpo, a pessoa investe no corpo de uma forma... Cara, quando ela tá num dia que ela não consegue ir pra academia, ela não consegue fazer exercício por qualquer que seja o motivo, cara, ela fica maluca. A gente vê direto isso na academia. As pessoas são totalmente identificadas com o corpo. O que quer dizer totalmente identificadas com o corpo? Ela acha que o valor dela, ou seja, aquilo que ela é,
A virtude dela se expressa a quantidade de músculo, e a partir disso ela começa a suplementação, exercício, tudo regradinho. Quando ela não consegue por algum motivo fazer isso, digamos que ela tenha pegado uma gripe, cara, ela vai se ferrar emocionalmente, porque ela colocou o valor dela em uma coisa totalmente ruim. Terceiro BO de ser perfeccionista e ter esse estilo, você precisa produzir 100 para se achar 10. Como você tem baixo valor sobre si próprio, para os seus resultados te proporcionarem uma satisfação, tipo, eu fiz legal, só sou foda a hora que eu fiz. Você precisa fazer coisas absurdas. E é exatamente o mundo que a gente vê hoje. Tava em outro projeto que eu atuo, tava mentorando um menino de 18 anos, que já tá faturando, não sei o que lá. Tava sentado comigo, ele mostrou quanto que ele tava ganhando. Eu falei, nossa, cara, que legal. E vi que ele tava com uma expressão meio triste, não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Perguntei, o que se passa, Cato? Ele, não, isso aqui poderia estar melhor, não sei o que, não sei, não tô gostando. Falei, brother, tá louco, cara? Com 18 anos, eu tava abrindo a minha primeira empresa, foi uma empresa de moda, nem ganhava dinheiro, só trabalhava. A vida do empreendedor no começo de carreira, ela é meio que assim. Então, hoje a gente vive um mediatismo que faz com que as pessoas precisam ter resultados astronômicos pra se satisfazerem, porque a gente tem super estímulos. Outro dia eu tava na academia, cara, tava fazendo um exercício, veio um menino, ele tava fazendo exercício e eu fui lá, pedi pra revezar no supino, e ele tava pegando uma carga, eu peguei uma carga um pouco maior, o cara, assim, braço normal, de quem se exercita, eu imaginei que tivesse uns 18, 19, 20 anos. E aí, quando eu peguei uma carga um pouco maior, fiz mais repetição, ele meio que começou a se justificar quando ele foi fazer a dele, falar que ele tava meio cansado, fazia tempo que ele não treinava, mas o que eu tava achando, se tava bom, não sei o quê. Eu falei, não, cara, você tá super bem. Eu imaginei que tivesse, sei lá, 19, 20 anos. Aí eu falei, quantos anos você tem? Quanto tempo você treina? Aí ele falou, eu treino há mais ou menos 7 meses e eu tenho 15 anos. Irmão, você tem 15 anos e você tá achando que não tá legal? Não é possível. Deixa eu mostrar uma foto minha com 15 anos. Eu era mais fino que essa luminária de leitura que tem na poltrona do escritório aqui. Então, não percam a noção dos resultados. Olhem para aquilo que vocês fazem e se satisfaçam com isso. Enfim, vamos voltar para o tema do vídeo. Tanto o arrogante, independente, quanto o perfeccionista bitolado, eles vão usar mecanismos externos para disfarçar aquilo que eles sentem internamente. Então, a autoestima não tem nada a ver com isso. A partir de agora, a gente entra na etapa do vídeo que eu vou te mostrar as verdadeiras características de quem tem autoconfiança, autoestima extremamente alta. E a primeira delas é humildade. Humildade, gente, ela não é tão popular na nossa sociedade porque a gente frequentemente associa ela à passividade ou a uma modéstia, uma falsa modéstia. Tem uma passagem do livro que o autor conta a história de Jesus, em que ele lavou os pés dos discípulos. Para quem não sabe, naquela época, a ação de lavar os pés, ela sempre vinha de um subordinado para um liderado. Você nunca ia ver uma pessoa importante lavando os pés de um Zé Ninguém. Só que Jesus era um dos caras mais importantes da época dele. Por qual motivo ele estava lavando os pés dos discípulos? O que ele queria ensinar pra gente era uma lição que humildade não é passividade. Passividade é inação por medo. Você não age porque você tem medo do que vão pensar. Afinal, qual que é a sua posição? Você não pode fazer isso, você não pode pensar aquilo. Humildade é ação por amor. Segunda coisa, humildade não é o oposto de autoconfiança. Pelo contrário, Jesus, é até meio bizarro falar isso, não estava lavando os pés dos discípulos porque ele não tinha autoconfiança, porque ele não tinha autoestima. Era justamente por saber exatamente quem ele era que ele se colocava em uma posição de servir, em uma posição supostamente de inferioridade. Quando você sabe quem você é, você se expõe a situações em que te testam. O arrogante, o cara que tem autoestima disfarçada de ego, via de regra, ele não vai se expor a situações porque ele tem medo que aquela situação prove para os outros, mostre para os outros ou para ele mesmo que na verdade ele não é tão bom. Então, quando você se expõe a situações em que vai te dar um frio na barriga, você tá um pouco com medo daquilo, enfrenta aquilo, cara, você tá jogando o jogo da autoestima, você tá levando a sua autoestima para outro nível. Então, se você que tá me ouvindo aí, cara, tá levando uma vida nota 6, uma vida nota 6,5, tá deixando de se posicionar da maneira como você deveria, seja no seu trabalho, seja na sua família, tá deixando de se colocar na internet, que hoje é extremamente importante para você desenvolver a sua empresa ou até se você trabalha para alguma empresa, você tá deixando de fazer qualquer coisa com medo de exposição, adivinha o que você tá sendo? Na fidelidade da palavra,
arrogante e com a autoestima extremamente baixa. Segunda característica das pessoas que têm autoestima extremamente alta, elas são dependentes. Elas sabem que elas precisam das pessoas. A ideia de ser 100% independente, gente, é totalmente contra-biológico. Nós somos seres humanos, animais sociais. A gente precisa necessariamente das outras pessoas. Vão ler os 5 arrependimentos antes de morrer, de uma enfermeira que tratava pessoas, velhinhos, em estados finais e começou a anotar as histórias que eles contavam, os arrependimentos dele. Vamos ver lá sobre o que os arrependimentos se referem, se não se referem a pessoas. Outra coisa, vamos ver o que acontece quando você põe alguma pessoa pra viver sozinha. Ela fica louca. Vamos ver o que acontece quando você tem um casal de velhinhos e um deles morre. Olha a estatística de quanto tempo o outro demora pra morrer. Meses. Quando eu tenho um casal que viveu junto a vida inteira e um morre, o outro estatisticamente morre depois de meses, porque geralmente todo mundo que tá acima dele, mãe, pai, irmão, já foi. Resta só ele, claro, às vezes ele tem filho e tudo mais, mas ele já tá velhinho. A única pessoa que ele tem é a companheira. Não tem mais ninguém que vive nessa intimidade, então ele morre, porque no final das contas ele tá sozinho. Então, relacionamento, pessoas, é pressuposto básico e número 1. Não é número 2, número 3, número 4. É número 1 de felicidade. Então, as pessoas que têm verdadeira autoestima, o que elas fazem? Entendem de quem que elas precisam e por que elas precisam dessa pessoa. O que essa pessoa acrescenta na vida dela. Hoje eu tenho uma companheira, que é a minha namorada. Um beijo, Li. E, cara, quando eu conheci ela se mostrou uma pessoa extremamente fantástica. Eu observava a forma como ela tratava a família dela, observava os valores dela, os comportamentos. Falei, cara, essa menina tem algo de especial, algo que eu preciso, algo que eu não tenho, algo que me complementa. E quando a gente se conheceu, ela me deu uns 2, 3 foras. Só que ainda assim eu sabia que era ela. Então teve um dia até uma situação muito curiosa. Eu apareci na casa dela do nada, nem falei pra ela, só apareci lá. Eu falei que tinha mandado um negócio no iFood pra ela, que era pra descer, que o motoboy ia entregar pra ela. Quando ela chegou lá, o motoboy era eu, enfim. A partir disso já faz alguns anos já, a gente tá junto até hoje. O que eu quero dizer é, corra atrás de quem você acha que, cara, merece. Esse é o mindset das pessoas que têm autoconfiança. Tem a pessoa que ela não tem esse drive, ela vai jogar o jogo do desinteresse, vai jogar o jogo de eu não vou demonstrar porque, oh meu Deus, e aí você acaba não vivendo. Terceira característica de quem tem autoestima extremamente alta. E a terceira característica de quem é extremamente autoconfiante tá na demonstração de interesse e expressão de necessidade. A gente aprendeu que a pessoa que ela ignora as emoções, no sentido de não ser muito dependente dela, aquela pessoa mais fria, aquela pessoa que não é tão acometida pelo aquilo que sente, é uma pessoa sóbria do ponto de vista emocional, é uma pessoa que tem alta autoestima. O que eu quero trazer para vocês é que isso não é verdade. Quando você para de querer não sentir as coisas e começa a acolher aquilo que você sente, você tá jogando o jogo da autoestima. Por quê? Você se permite, em uma sociedade da cultura do desinteresse, falar, não, eu tenho interesse. Eu quero, eu não quero. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Quando você faz isso, eu me sinto assado. Hoje eu tô me sentindo assim. Hoje eu tô me sentindo assado. E expressa isso. Quando você expressa aquilo que você sente, você traz luz pro seu problema. Tem até o livro queridinho de vocês. Deve estar em algum lugar aí. Da Brené Brown, o Coragem de Ser Imperfeito. Ele fala justamente isso. Vamos parar de querer ser perfeito. Vamos acolher a nossa imperfeição e lidar com ela. Vocês têm que entender que a pessoa que não demonstra sentimento, emoção, ela toma menos na cabeça, efetivamente. Ela, por vezes, se magoa menos. Ela é uma pessoa mais blindada, mas qual a graça? Essa pessoa também não vive. O que é a vida, senão você está submetido às circunstâncias dela, dos sentimentos, das emoções, da demonstração disso. É só você olhar para as pessoas de mais energia, as pessoas mais carismáticas. As pessoas mais carismáticas, elas falam como? Elas influenciam como? Através da frieza? Não. Elas influenciam através da força de comunicação delas, alinhada com o que elas sentem, aliadas com a expressão daquilo que elas são, com as imperfeições. Esse é o drive. Vocês precisam entender que quando vocês demonstram a necessidade, vocês não estão sendo carentes. Às vezes você está em um contexto de vida, seja porque você está sobrecarregado pelo trabalho, seja porque você está passando por alguma situação que você precisa de mais amor, de mais carinho, de mais respeito, de mais afeto. E é natural você precisar disso. Absorva isso e pare de entender isso como anormal. Quando você faz esse exercício, você para de se ver como alguém fraco por precisar disso e começa a se ver
como você realmente é, e é um passo para sua autoestima. Quando você se enxerga como é, você tá a um passo de desenvolver uma puta de uma autoestima. Entendido tudo isso sobre autoestima, a gente vai entrar no terceiro vídeo da série desse livro aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, em que a gente vai falar justamente do item que pressupõe felicidade número 1, que são os seus relacionamentos. Tanto os seus relacionamentos com os outros, como o seu relacionamento com Deus. Se você tá me ouvindo até agora, eu preciso que você deixe o like, se inscreva no canal. Essa não é só a sua forma de retribuição, mas é também a minha forma de ver se o conteúdo que está sendo passado aqui está fazendo sentido para você. Se inscreve, porque toda semana a gente tem análise de um livro diferente. E caso você queira pedir pela análise de um livro específico, comenta e se inscreve aqui embaixo. Se você está assistindo esse vídeo 3 ou 4 dias depois do lançamento, puramente esse vídeo de relacionamentos ele já foi ao ar. Clica aqui no card que você vai ser direcionado, mas antes deixa o like, se inscreve, beleza? Não esquece disso. Fechou? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!